havemos cantado, já ouvimos avisos. O pastor Jonas pediu para avisar os irmãos que ele está atendendo a um convite lá na igreja do pastor Jandaí, em Venda Nova, não, em Ribeirão das Neves, e no entanto não pôde estar aqui agora à noite. Meus irmãos, eu estava esta semana, quando me foram comunicar que pregaria agora à noite, eu pensei em 1001 assuntos, mas enquanto eu orava e meditava na palavra, colocou Deus no meu coração o desejo de ler e pregar sobre o assunto que está em pauta à nossa frente. Vamos abrir nossa Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 4. E todos, vamos voltar ao versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, o assunto que nós vamos pregar hoje é uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Faz anos que, ou bastante tempo, que eu não ouço pregar sobre batismo com o Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a questão de ser batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, o que é batismo com o Espírito Santo? É revestimento de poder. Quando eu visto uma roupa, uma camisa e uma calça, eu estou vestido. Quando eu coloco um paletó, eu estou revestido. A Bíblia vai dizer, lá no livro da Epístola aos Efésios, no capítulo 1, Efésios 1 e 14, aliás, 1 e 13, por favor, projeta para mim Efésios 1 e 13, que nós somos selados pelo Espírito Santo para a nossa salvação. Efésios 1, 13 e 14, por favor. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados no Espírito Santo para a salvação, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, e tendo também nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Quando fala aqui que nós somos selados, aqui está falando de qualidade. Quando você vai ao mercado, vai comprar um queijo, e você vê lá um selo redondinho, escrito CIF, Sistema de Inspeção Federal, ou algo análogo a isso, ou do Ministério da Agricultura, você confia que aquele produto tem um selo. Para que ele tivesse uma qualidade. Ele passou por um conjunto de qualificação, é a certificação. Assim somos nós. Nós somos selados para a redenção. Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para a salvação. Mas quando nós vimos aqui o batismo pelo Espírito Santo, é diferente. Ele é o revestimento de poder para cumprir a ordem do Pai. Será que somos batizados? Talvez. Eu pergunto para os irmãos, você é batizado pelo Espírito Santo? Deixa eu ver quantos aqui são. Permanece com a mão levantada. Deixa eu ver quantos ainda não são. Ok, nós temos que 90% batizados pelo Espírito Santo. Tem essa convicção, pela doutrina que os irmãos já conhecem. Agora eu pergunto para os irmãos, e a renovação é o ato de falar em línguas? Há quanto tempo você não é renovado? Há mais de um mês? Há meses? Ou nunca mais falou em línguas após ser batizado? Veremos daqui a pouco que a grosso modo eu faço parte do batismo do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui nós estamos falando, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo,
Nós somos revestidos do poder de Deus para cumprir a sua promessa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi prometido para a igreja. Lá no Evangelho em Joel, no capítulo 2, e versículo 28, o profeta dizia que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão. Tem, por favor, para 2, 28. Peço ficar bem atento às referências de gentileza. E há de ser, e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Mateus 3:11, por gentileza. Irmãos, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo fazia manifestações esporádicas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo ele vinha, executava alguma coisa, alguma missão, e ia, e voltava. Mas quando chega o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada faz a promessa que o Espírito Santo viria para fazer morada em nós. O próprio João Batista, quando batizava Jesus, ele pode dizer assim: eu em verdade os batizo com água para arrependimento, mas aquele que está após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... É uma promessa, irmãos. Ele é poderoso, mais poderoso que eu. E de quem é que João Batista está falando? Ele está falando de Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio aqui, morreu em nosso lugar, voltou para o céu. Ele mesmo que disse: vou para o Pai, mas rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, porque habita em vós e estará convosco. Meu irmão, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você o dia todo. A pessoa maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo está com você ao levantar. O Espírito Santo está com você quando você passa pela prova. O Espírito Santo está com você por nós com gemidos níveis. O Espírito Santo não te abandona. Pode ser ou longe de te abandonar. Pode alguém que você vai te abandonar. Pode um filho te abandonar. Pode um pai abandonar um filho. Mas o Espírito Santo jamais te abandona. Ele te assiste na tua fraqueza. Ele já tem de nossa fraqueza. Ele está conosco no tempo, dia, o tempo todo. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Quando nós não conseguimos mais pedir, não tem mais força para clamar. É Ele que intercede por nós. Oh, glória ao Senhor Jesus Cristo para sempre. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 4. Depois Jesus, vós tereis, e estando coisa que não se ausentasse de Jerusalém, e que esperasse a promessa do Pai, que dele ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muito depois desses dias, a promessa é para Deus, mas é também para nós. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ver o que é um poço real, o que é uma experiência confusa. Eu pergunto para os irmãos, o que não é batismo com o Espírito Santo? Emocionalismo. Vivemos uma época da emoção. Os emocionados estão por aí. Pessoas que sobem no púlpito e começam a revelar CPF. Pessoas que sobem no púlpito e começam a revelar coisas óbvias. Pessoas que vai na rede social, vem lá o nome da pessoa, a vida dela começa. Você mexe com isso. Você está no lugar assim. O que é isso, irmão? Isso é choro que está crescendo no meio do trigo. Mas aquele que vem tem a sua pá e vai limpar a areia, vai varrer. Vai balançar a figueira, e aqueles que são impuros vão perecer no inferno, se não arrependerem, mas aqueles que estão diante do Senhor florescerão para a glória dos Pai, para a glória dos Filhos, para a glória do Espírito Santo. O que não é batismo com o Espírito Santo? Vou dizer para você uma coisa. Tem pessoas que chegam na igreja e querem falar mais alto, falar em línguas mais alto que todo mundo.
só para aparecer, só para vangloriar-se. O que não é batismo do Espírito Santo? Tem pessoas que chegam na igreja, que ora mais alto que todo mundo, que sabe até, que bate esse barulho. Parece uma lata velha, só faz barulho. Mas tem pessoa que chega na igreja, assim está ótimo, senta no seu cantinho, que está ali chorando, só intercedendo, Jesus. Abençoa o pastor da igreja. Você acha que ele está dormindo? Não. Tá não, ele está intercedendo. Jesus abençoa os irmãos que estão louvando. Jesus abençoa o instrumentista. Jesus abençoa os irmãos do som. Jesus abençoa. Pega isso, irmão. É a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Ele não precisa aparecer. Ele precisa amenaçar a cabeça. Não tem essa de reteter para lá, reteter para cá. O que tem, irmão? É uma vida frutífera. Passa ano, passa dias, passa mês. É o mesmo, firme, fiel, na presença do Senhor, até a volta de Jesus nos ares. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Há exceções. Há exceções. Não vamos faltar por elas. Um crente cheio do Espírito Santo está o tempo todo em contato com Deus. A promessa é para aqueles dias. A Bíblia diz lá em Atos 1:8. O próprio Senhor Jesus é quem disse, Atos 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, como Samaria, em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo que vem sobre a vida do crente, não é simplesmente ele falar em línguas igual um canarinho belga. Tem tudo. Mas não fala de Jesus. No colégio esconde. No trabalho ninguém sabe que ele é crente. Na rua ele se omite. Se tem alguém aqui com problema de dar volta, o crente cheio do Espírito Santo, ele é testemunha de Cristo Jesus. Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite, Jesus de madrugada, é Jesus o tempo todo, para ver Jesus. O crente cheio do Espírito Santo não tem tempo para falar da vizinha, não tem tempo para falar do Big Brother, não tem tempo para falar de coisas antes, mas ele só tem tempo para falar de Jesus de Nazaré. Ele não tem tempo para falar da novela, do carnaval, de fulano de tal vai com roupa tal, Beltrano vai com roupa tal. Eu só quero falar de Jesus. É Jesus que dá, Jesus o tempo todo. Teu coração deve estar cheio de Jesus. Assim é reconhecido como um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E se Jerusalém, você é testemunho do Senhor? Qual testemunho você tem dado do Evangelho de Cristo? Qual testemunho você tem dado de Cristo? Ei, ouça! Jesus, nós acabamos de falar aqui de missões. Missões do Norte de Minas, missões na Bahia, missões na África, missões aqui na porta. O crente cheio de Jesus, ele vive missões, ele prega missões, ele ora por missões, ele intercede por missões, ele faz missões, quando ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz, o Espírito Santo é que move o evangelismo, as missões, e ninguém pode apoiar. O crente cheio do Espírito Santo, ninguém pode apoiar. O crente cheio do Espírito Santo, onde ele estiver, ele está pronto para testemunhar. Que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Deus. Eu pergunto para os irmãos: qual o objetivo de você ser batizado no Espírito Santo? Qual o objetivo? Deixa eu falar para vocês. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, até aos confins da terra. Observe uma coisa. No texto que nós temos base, a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, é cumprido-se o dia de Pentecostes. Estavam todos, Atos 2:4, reunidos no mesmo lugar.
quando algumas coisas começaram a acontecer naquele lugar. Primeiramente, um vento veemente invadiu aquela casa. É bom ouvir a gente cantar, né? Vento do Espírito, uma música assim, vento do Espírito. Sopra aqui neste lugar, alguma coisa assim. Eu acho que é do Fernandinho. Vento do Espírito, um vento, um barulho. E foram vistos línguas repartidas. No meio deles, língua como aquele fogo. Esses três fatos não aconteceram. Mas teve um que não parou. Solária. E todos começaram a falar conforme os Espíritos concediam que falassem. Lhes concediam que falassem as línguas estranhas. E estavam em Jerusalém naqueles dias, habitando cidadãos da Capadócia, da Arábia, da África, da Ásia, Chipre, de várias nações. E naquele momento, os discípulos começaram a falar em línguas. Falavam em línguas, em línguas, em línguas. E todos ouviram pregar das grandezas da maravilha do Senhor em suas próprias línguas. O que significa isso? Primeiro, solária. O que é a solária? É o ato de falar em línguas de forma inteligente. Você fala em línguas, mas ninguém sabe o que está falando. Você sabe. Você fala em línguas. Você não sabe o que está falando. Mas as línguas edifica quem fala. Mas existe também a xenolária. A xenolária é essa palavra meio estranha para nós. Xeno é estranho. Xenofobia é hoje no estrangeiro. Xenolária, falar em outras línguas estranhas, é quando a pessoa recebe de Deus aquele dom para falar em língua que não conhece, mas alguém está ouvindo aquela palavra. 2 episódios marcaram a história do Brasil. Em 1974, havia um pastor chamado no estado do Espírito Santo, de Pernambuco. Ali havia um pastor que eu não lembro o nome dele agora. Pastor Virgílio Carvalho. Pastor Virgílio Carvalho. Em 1974, ele estava no seminário estudando. E estava em oração. Quando de um dia para o outro, ele aprendeu o idioma francês. E foi enviado para Madagascar. Lá ele foi missionário durante 20 anos em Madagascar. Nunca ensinou o idioma, mas aprendeu de uma forma milagrosa. Essa é a xenolária. Outra episódio que aconteceu. Eu vi o pastor Jander Magalhães contando que ele estava pregando uma igreja. E Deus usou em línguas. Eu não entendi o que ele falava. Mas naquele culto lá atrás, tinha um irmão que era de outro país. E ele ouviu a palavra das grandezas de Deus. Quando terminou o culto, aquele moço veio à frente e falou: "Você me conhece? Não. Você foi meu país? Não. Porque você falou assim e assim e assim comigo." Irmãos, Deus sabe o que faz. Deus sabe como faz. Deus opera como quer. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Grandes coisas por nós. É por isso que nós somos alegres e pentecostais, cheios da graça, cheios do Espírito, para pregar, para descer o nome do Senhor e o nome do Senhor ser louvado nessa terra. Qual o objetivo dessa situação? Nós vamos aqui os dois. O que aconteceu? Depois disso, o apóstolo Pedro levantou-se e disse: "Irmãos, esses varões estão embriagados, sendo essa terceira hora do dia." Eles pensavam que os discípulos estavam embriagados. Não! Eles estão cheios de mosto a esta hora. Mas o que está acontecendo aqui, varões de Deus, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, Pedro é aquele que negou Jesus. Antes de ser revestido, ele negou Jesus. Antes de ser revestido, ele pulou na água. Antes de ser revestido, ele não sabia o que ele queria. Mas depois de revestido,
toda a multidão caiu almas para Jesus. Ele enfrentou a prisão, ele viu o anjo abrir a prisão, ele viu tantos milagres acontecer, porque transformou a vida na salvação. Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo, a vida dele ganhou um outro ímpeto, outro propósito, outra força motriz. Então, quer fazer na vida de muita gente dessa casa, pessoas que estão aqui, que se impactam. Eles estão tímidos assim, não é mais tímido, mas. Uma vez que lugar, aleluia. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 21, foi o próprio Senhor Jesus que disse, capítulo 10, versículo 19 ao 21, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do maligno. Meus irmãos, vivemos uma época em que a opressão é real. E muitas pessoas têm vivido vida oprimida pelas bebidas, pelos vícios, endemoniados, como aconteceu aqui há poucos dias. Nós estávamos no culto de vigília e entra uma pessoa aqui endemoniada, mas muito possessa mesmo. Eu já vi pessoas, mas daquele jeito. Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus estava aqui e libertou aquele rapaz. Não sou eu quem faz isso. Não é você quem faz isso. Não é o pastor quem faz isso. Mas é o Espírito Santo de Deus. Eu estava há poucos dias em Uberlândia. Não sei se o pastor Jardim vai lembrar. Lá tinha um pastor ministrando a palavra chamado pastor Sisak. Ele é de interior de São Paulo. Claro. Ele contava naquela manhã que o pai dele também era pastor, salvo engano, do estado do Paraná. E que certo dia chamaram o pai dele para ir orar por uma pessoa que estava possessa em casa. E quando chamaram aquele pai, aquele pastor, ele pegou a sua bicicleta, chamou o irmão e foi com ele. E disse, daqui a 2 meses eu vou lá. E marcou de ir. E ele orou, consagrou mais um pouco e foi lá para libertar aquele rapaz. Quando ele saía da cidade, eram tantas horas da manhã, tipo 8, 9 horas da manhã. Ele estava indo. Quilômetros. Não lembro se 30, 40 quilômetros de bicicleta. Você lembra, rapaz? Boas léguas de bicicleta. Quando chegou na casa daquele pessoal, ele perguntou, onde mora aqui fulano de tal? E apontaram a casa, mora ali. E chegou naquela casa, chamou, e ele disse, onde está o rapaz? Pastor, está lá, tem ele lá dentro? Ah, mas lá, eu sou o rapaz. Não, pastor, ele é bravo, pode abrir. Quando abriram a grade, eles foram contar para ele, o rapaz estava calmo, tranquilo, humilde, simplesinho, né? Aí a família foi contar para ele, pastor, eram tantas horas da manhã, o rapaz deu um espírito e deu um grito e falou assim, com esse que já não, chega fora. Você sabe que é isso, irmão? Onde chega o crente, chega a unção, o demônio Deus que a gente tinha vida aqui com esse Espírito Santo. Deus que a gente tinha pessoas aqui com esse Espírito Santo. Para que seja testemunha. Não só aqui, mas para que o Senhor vai dizer em Efésios capítulo 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, embriagueis com contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não está na hora de embriagar com vinho. Não está na hora de embriagar com comida, ou com bebida, ou com coisas vãs, que aqui vão ficar com coisas que embaraçam, que atrapalham a nossa espiritual. Não está na hora de massagem com nada, mas está na hora de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Para ser testemunhas para todas as pessoas. E agora, para finalizar essa mensagem, eu deixo uma proposta com os irmãos.
Como eu posso manter cheio do Espírito? Você vem à noite. Você está aqui cheio do Espírito Santo. Tá como esse copo, está cheio. Mas quando ele está furado, ele está com a brinca, ele pensa assim. No domingo, está cheio. Na terça, menos. Na segunda, menos. Na terça, menos. Na quarta, já está na lona. Mas como nós subvertimos o tempo todo? A Bíblia diz, Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, e toda a temor. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se batiam pelos apóstolos. Perseveraram. Como eu posso manter? Se você manter a doutrina da palavra de Deus, como você pode se manter? Se tiver temor. Como eu posso manter? Se tiver comunhão. Viveu na época de ovelha solitária, ovelha perdida. Dá um perdido, 15 dias para lá, 30 dias para lá. Ninguém sabe para onde anda. Ninguém vai na minha vida. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu não sou. Eu tenho dó. Eu não sou. Eu tenho dó. Oh, eu não sou. Eu não ando por mim mesmo. Eu ando guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não ando por mim mesmo. Eu ando debaixo da graça do Senhor. Eu não ando por mim mesmo. Eu sigo os passos daquele que me instruiu. Eu não ando por mim mesmo como ovelha desgarrada. Não. Aqui tem pastor. Aqui tem doutrina dos apóstolos. Aqui tem comunhão. Como é que comunhão sozinho, meu irmão? Viva a vida na presença do Senhor. Mantenha-se cheio do Espírito Santo de Deus. Para de pé um pouquinho comigo. Há tanto tempo que você não é roubado do Espírito Santo. Você tem louvor para apresentar o seu agora? Mas, irmão, como é que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Entrega. Uma entrega total. Irmão, como eu posso ser? Entrega. Desliga de fora e fica lá no alto. Portanto, se já estamos com Cristo, buscar lá do alto. Lá do alto. É lá do alto. Eu não sou milagreiro. Eu não sou nenhuma vivarista. Eu não sou testemunho. Eu sou o pregador da palavra que está escrita. Abra o teu coração. Mergulha no oceano da graça. Eu não consigo trazer um avivamento. O avivamento quem traz é você. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: eis que estou à porta e bato. Tem muitas pessoas que não se conformam com a vida monótona que vivem, mas não querem se entregar. Esta noite é noite de avivamento. É noite de poder de Deus. É noite de busca. É noite de entrega. Abre o teu coração. Exalta o nome do Senhor. Preenche a sua vida do seu Santo Espírito. Oh, Senhor, com a tua igreja.